Acho que não tem um só brasileiro que não faça a seguinte pergunta: mas afinal, o que o Congresso vai fazer em relação ao STF? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta alguma vez na vida. A grande questão é que é muito difícil invertida contra alguém tentando poder como o judiciário. Mas, ainda assim, alguns deputados insistem em continuar lutando. Um dos exemplos que eu trago para você é do Marcel Van Hatten, que continua brigando pela criação de uma CPI de abuso de autoridade. E essa CPI, depois do que aconteceu com o Deltan Dallagnol, vem ganhando força na Câmara dos Deputados. Esse editorial é do Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Deputados independentes e da oposição articulam a criação de CPI para apurar supostos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Já são 139 assinaturas pela instalação. O Novo, Partido Novo, que criou até abaixo assinado pró-CPI, fala que a comissão objetiva estabelecer o equilíbrio entre os poderes. Eduardo Ribeiro, presidente do partido, diz que houve excessos do judiciário e todo e qualquer indício de abuso de autoridade precisa ser investigado. Tudo bem, vamos entender um pouco mais sobre isso. Nós temos a separação dos poderes, ou seja, 3 poderes independentes e harmônicos entre si. No direito, quando a gente estuda o princípio do check and balance, ou seja, os princípios de que os poderes vão se balancear entre si e um vai checar o outro, ou seja, um investiga o outro. É uma cadeia, é uma corrente. O Congresso investiga, parte do Congresso investiga o Executivo através da Câmara dos Deputados. O Senado investiga o Judiciário, tendo o poder para abrir a CPMI. O Judiciário, por seu lado, também faz o seu papel de investigação na Câmara e também no Executivo. Então, é esse ciclo. Quando um dos poderes simplesmente se apaga e deixa de exercer o seu papel, há uma ruptura dessa corrente. É isso que a CPI quer apurar. Tem coisa errada. Como pode o Congresso Nacional ser tão omisso diante de atitudes que toda a imprensa vem articulando? É vingança. Como é o caso do Deltan Dallagnol, é vingança. É ataque. É um governo que veio para vingar. Tem muita gente que critica, né, quando eu cito nomes da esquerda. Mas eu vou citar mais uma vez Ciro Gomes. Eu citei semana passada, ontem na verdade. Eu citei ontem Ciro Gomes e vou citar agora de novo. Ciro Gomes alertou o povo muitas vezes. Lula veio para se vingar daqueles que o colocaram na cadeia e se vingar do povo brasileiro que deixou com que isso acontecesse. Ciro foi claro, foi límpido. Seria o Ciro Gomes um vidente ou uma pessoa coerente? É uma pessoa coerente, apesar de discordar de muitos pontos da esquerda, que ele defende muito, inclusive da Mariana Mazzucato, dentre outros pontos que alguns eu discordo, outros eu concordo, mas uma coisa é certa, ele estava certo e tentou alertar a própria esquerda que Lula vinha para se vingar. E assim, é interessante quando a gente vê o pessoal continuar defendendo Lula, principalmente porque Lula e seus ministros são tão bonzinhos para os pobres, são companheiros, proletariados. É engraçado, tem uma entrevista, acho que é do MBL, onde ele vai para a rua entrevistar as pessoas e ele faz uma pergunta para um cidadão comunista, ou seja, que acha que é comunista, porque não sabe que é comunismo de verdade. E pergunta, qual é o grande problema do Brasil? Ele falou, é porque os grandes ricos oprimem o proletariado. Ele falou, e qual o nome que vai resolver isso? Lula. Mas Lula declarou mais de 9 milhões em seu imposto de renda. Lula é elite ou é proletariado? E aí é choque no sistema. O cara não sabe responder esse tipo de questão simples. E agora, mais uma prova para você. Enquanto o pai dos pobres
tá aí curtindo a vida, seus ministros estão fazendo festinha de aniversário, mas com um detalhe um tanto quanto diferente. Na festinha de aniversário do ministro, o convite custa simplesmente a bagatela de R$10.000. E eu garanto para você que nenhum pobre será convidado, a não ser para trabalhar de garçom, faxineiro ou alguma coisa nesse sentido. E olha que provavelmente mal pago ainda. O Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, vai completar seus 64 aninhos, jovem, na flor da idade. E o detalhe é que vai ser hoje. Está comemorando hoje. E a comemoração tem um custinho básico de R$10.000 para cada convidado. Não é nem para a mesa, é para cada convidado. É o que diz o convite de um almoço que está sendo organizado no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. Ah, mas esses proletariados, esses companheiros do proletariado, sindicalistas, defensores da classe pobre e opositores à classe média e classe rica são tão bonzinhos. Sabe de uma coisa? Burro é você que acredita nisso. Simples assim. Mas bora lá que tem mais coisa para vocês aqui. Bora para a matéria da Globo. Vamos lá. Após sair da rede, o senador Randolfo Rodrigues diz que relação com o partido já tinha se esgotado. O líder do Congresso deu entrevista à Globo News e disse que ainda não decidiu nova sigla. Embora tenham matérias aí veiculadas já que dizem que ele vai para o PT, tá? É óbvio. Sobre eventuais divergências com a ministra Marina Silva, afirmou que não parecem adequadas ao debate agora, ou seja, não vai sair para o embate com a Marina. Só que não. Randolfo sai do partido Rede após desentender com Marina Silva. O senador disse que a desfiliação é em caráter irrevogável. Ele e a ministra Marina Silva se desentenderam a respeito da exploração da foz do rio Amazonas. A briga foi feia, teve dedo na cara. O fato é que simplesmente eles não conseguem dialogar mais. Teve briga, o pessoal que estava vamos dizer ali, no embrião do Partido Rede disse que teve discussão, a relação entre os dois travou. Ele, que é o líder do governo, e ela, Marina Silva, que é a ministra do governo. E uma coisa é certa, quanto mais eles brigam, mais eles se afundam. E isso é bom para quem quer um Brasil sério e um Brasil mais justo. Então a grande questão agora é que essa ruptura e o Randolfo indo para o PT é um ponto a mais de desgaste entre Marina Silva e Lula. E aos poucos, muitos ratos estão pulando fora do barco porque estão vendo que o barco vai afundar. Esse caso do Randolfo Rodrigues não passa em branco, tá? Bora lá trazer uma matéria do jornal O Globo para vocês, do Lauro Jardim. O próximo alvo é Moro. Eles nem tentam me esconder. É tão cara de pau e tão sem critérios a perseguição que fazem contra os políticos opositores que eles já sabem que o próximo é Moro. Só que o Lauro Jardim traz um ponto importante aqui. Até o final do ano ele tem mandato garantido. Por que isso? Tá? Por que só depois do final do ano acaba? O que está acontecendo? Vamos lá. Quem discute hoje o pedido de inelegibilidade do Moro é o próprio PL, partido do Bolsonaro. Por quê? Porque eles são contra o Moro? Não. Porque é um jogo político e eles querem o mandato de senador para eles. Se Moro sai, o suplente é do PL. Quem vai assumir a vaga do Moro é o PL. Ou seja, vai ser um liberal, vai ser alguém do PL, do partido Bolsonaro. Amigos, negócio à parte. A questão aqui é política. Então, é por isso que o PL entrou com essa ação contra Moro. Só que essa ação corre lá no Paraná, no TRE do Paraná. E o TRE do Paraná é imparcial. Tanto é que o TRE do Paraná julgou contra a cassação do Dallagnol. Ele é imparcial. E ele é contrário aos mandos e desmandos que vêm do TSE, que é o superior, onde tem o Sebastião Gonçalves, o Benedito Gonçalves, onde tem também o Alexandre de Moraes, agora Cássio Nunes, mas enfim. A grande questão agora é que enquanto esse processo do Moro
não se encerrar, ele não vai para o TSE. E a previsão é que só no final do terceiro trimestre, ou seja, no finalzinho do ano, é que esse processo do Moro vá ser julgado. Até lá pode ter sido aprovada a PEC que o PL apresentou, que vai ser a Câmara ou o Senado que vai definir sobre cassação. Então, assim, muita coisa pode acontecer até lá e Moro ganha um respiro. Mas é vergonhoso ver que a imprensa já entende, já sabe, já reconhece que um deputado e um senador serão cassados por vingança e para eles estão tudo bem. Eu não gosto desse deputado nem desse senador mesmo, afinal, eles foram contra o meu político de estimação. Bora falar de briga de novo. Felipe Neto e Fontenelle, Antônia Fontenelle, tá? Ela é uma influenciadora de direita. Ele, um influenciador que virou esquerda, né? Não era esquerda, mas virou esquerda. Talvez achou alguma coisa interessante ali para poder mudar de rumo e virar petista cegamente. Mas, enfim, a Antônia Fontenelle chamou o Felipe Neto de lixo e desafiou para uma luta. Já o Felipe Neto falou, vou processar de novo. Ele que já até ganhou um processo contra ela. A grande questão é que teve uma youtuber de esquerda, uma chamada Irmã Mônica. Não conheço, nunca vi falar e nem quero ver. Se ela estava comemorando o Lula na economia, para mim já não serve para mim acompanhar. Pode ter certeza. Ela é crente e influenciadora. E parece que a Antônia Fontenelle teceu críticas muito graves sobre ela. Críticas pesadas. Falou que ela era pobre, que nem tinha carro, que ela não sabia de nada. E aí o Felipe Neto ofereceu os advogados para que ela processasse a Fontenelle. E aí a grande questão é que a Fontenelle rebateu e aí os dois estão numa briga tão feia que se brincar dá até namoro no final, tá? Bora lá, partindo para outra matéria aqui. Ideologia de gênero. Texas proíbe cirurgia de menores para mudança de sexo. Você deve lembrar que lá no começo do ano teve uma polêmica muito grave. Um hospital da USP estava fazendo tratamentos hormonais para mudança de sexo em criança. Inclusive, isso foi objeto de um pedido de CPI na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí agora, lá do outro lado das Américas, nos Estados Unidos, no Texas, mais em específico, foi proibido qualquer cirurgia para mudança de sexo de pessoas menores. Eu aprovo totalmente essa proibição. Eu acho uma aberração, eu acho um crime, tem que ser tratado como crime uma criança ser submetida a uma cirurgia de mudança de sexo. Isso é só minha opinião. Mas aí o Mário Frias, que é deputado e que vem fazendo um trabalho muito sério na Câmara dos Deputados, apresentou também um projeto que proíbe cirurgias de mudança de sexos em menores de idade. E ele escreve o seguinte aqui, que eu vou fazer a leitura para vocês. Foi uma decisão extremamente acertada por parte dos deputados estaduais do Texas, nos Estados Unidos, ao aprovarem um projeto de lei que proíbe tratamento de transição de gênero em crianças e adolescentes, tanto cirúrgicos como hormonais. No Brasil, sou o autor de um projeto de lei com a mesma abordagem e espero que também seja aprovado. Não podemos permitir a mutilação e a castração de nossas crianças e adolescentes, em nome da ideologia de gênero. Eu só tenho que dar os parabéns à atuação do deputado Mário Frias, eu tenho que dar parabéns ao povo do Texas, que tomou uma medida excepcional e excelente, e repetir aquilo que eu venho falando da descentralização defendida por Friedman e vários outros importantes liberais. O Estado tem que tomar protagonismo de muitas coisas, questão de segurança pública, questão de saúde. O Estado tem que ter muito mais protagonismo e o município muito mais ainda. Então, assim, todas as leis deveriam ser voltadas ao município, subsidiariamente ao Estado, que subsidiariamente à União. Essa deveria ser a regra e não a exceção. Infelizmente, não é assim que acontece nesse pobre Brasil baronil que nós temos aqui. Tá certo? Espero que você tenha gostado, tenha entendido aqui nossas pautas. Se ficou alguma dúvida, coloca aí. A gente vai tentar trazer para você. Se ficou alguma coisa que não concordou, não gostou, coloca aí também. Se gostou, coloca aí também. Seu comentário é importante porque o seu comentário serve de baliza para que a gente possa fazer o nosso conteúdo.
Afinal, vocês já sabem, vocês já são de casa. Vocês me recebem na casa de vocês todo dia, então vocês já sabem muito do que a gente faz aqui. Eu faço todo o papel sozinho, de roteiro, de edição, de preparação, de apresentação. É porque eu acho isso tão importante. E assim, quem é o meu assessor direto aqui é você. No seu comentário, você traz as balizas do nosso canal, tá? Você fala o que tá bom, até da minha aparência. Eu vi que teve muita gente aí que elogiou sem barba, tá? Então, obrigado, tá bom? Mas enfim, a gente está fazendo o nosso papel, a nossa parte, tá ok? Muito obrigado, fica com Deus. Hora do almoço, né? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família e para os seus inimigos também. Não é porque eles são maus e ruins que você não vai desejar o bem para eles, tá? Bora para cima, que a gente tem muita coisa ainda para lutar. Abraço.